Pai Damião, a quarta dimensão seria o nosso inconsciente ou talvez o acesso à quarta dimensão seria pelo inconsciente? Caríssimos, que pergunta muito interessante, não é? Para responder esta pergunta, precisaremos dividi-la, se me permite. Primeiramente, precisamos entender o que é o inconsciente para percebermos se é a porta ou se é o próprio portal da quarta dimensão. Caríssimos, dentro da compreensão do inconsciente, é necessário que eu faça uma pergunta para vocês. Consciência e mente é a mesma coisa? Não. A mente é algo produzido pelo cérebro, produzido por um órgão. A consciência é um campo energético, magnético, que existe em ordem espiritual, acoplada com o espectro encarnatório, caso você esteja nessa vibração. Pois a consciência prossegue no plano espiritual, já a mente padece com o corpo físico. Ficou claro desta primeira parte? A mente fica com o corpo físico. A consciência continua, segue. Então, falar em expansão da consciência, na realidade é falar da infinitude do seu espírito, naquele campo máximo de que todos vocês são e que vocês estão temporariamente, como mente, projetada nos comandos do corpo físico. E o inconsciente, onde se encaixaria nesta sistemática? Seria a consciência, seria, por favor, a mente? O inconsciente, caríssimos, está alicerçado com o mais profundo desejo. Os desejos estão acomodados na mente. Nada obsta de que a mente seja bafejada pela consciência, potencializando, neutralizando ou até mesmo inferiorizando a mente. Mas o inconsciente está intimamente associado com a mente, um primeiro portal iniciático para a projeção do mundo das infinitas possibilidades que está na consciência. Para acessar o mundo das infinitas possibilidades, primeiramente passa pelo campo da mente, projetado pelo inconsciente, observando-se os desejos mais íntimos, talvez aquilo que você mais deseja, ou que deseja de maneira oculta, aquilo que às vezes nem você está sabendo, o seu inconsciente sempre te lembra. Sabe aquele sonho em que você às vezes tem em patamares ou lugares, em atitudes completamente distantes do que aquilo talvez você teria de forma vigilante, quando você está na vigília, quando você está na zona beta, acordado? Ali é o seu inconsciente mostrando às vezes para você o que está intimamente no plano dos seus desejos. E ali você não estava na quarta dimensão. Ali você estava acessando o seu inconsciente dentro do espectro projetivo da sua mente. Alguns poderiam dizer que seriam descargas eletroquímicas do cérebro e, consequentemente, em um ato indigestório, provocando o alicerce destas intempéries que falei. Ora, caríssimos, aquele que está em ato de indigestão, o corpo não consegue associar ou levá-lo para um campo de inconsciente. O campo da inconsciência não consegue ser alcançado por simplesmente você garantir que você está indigesto e, consequentemente, provoca alguns tipos de
pesadelos, ou seja, esquivando-se de responsabilidades por talvez lugares, comportamentos levianos que você teve a experiência, não é? E então existem vários estudiosos aqui na matéria de vocês, que não vou citar para não ser injusto com quem quer que seja. Mas estou falando na concepção espiritual. A concepção espiritual busca o inconsciente de cada um de vocês para poder expandir a consciência, ou seja, diante da reverberação das limpezas, neutralizações, calibragem do seu inconsciente, é que você efetivamente consegue a expansão da consciência, patamar posterior. Patamar posterior e ao mesmo tempo que está associado, interligado. E onde estaria a quarta dimensão? O que seria a quarta dimensão? Quando vocês estão no plano dos sonhos, vocês estão no plano da sua inconsciência, do seu inconsciente, ou vocês estão na quarta dimensão? Caríssimos, existe uma grande bifurcação nesta resposta, pois quem ainda não conseguiu ultrapassar a calibragem dos seus desejos fica preso ainda no seu inconsciente, ou seja, fica preso na mente. Quem ainda não tem essa concepção, nem se fala disso. Mas para quem já tem uma percepção imediata do seu inconsciente por meio de debruçados de reforma íntima, exercícios de autoconhecimento, cada vez mais inebriados na jornada do corpo e do espírito, vai conseguindo acessar a consciência e, ao acessar a consciência, está em quarta dimensão. Então, a resposta mais próxima a esta pergunta seria a segunda hipótese. Por meio do inconsciente se alcança a quarta dimensão, pelos motivos e pela forma que mencionei aqui para vocês, no contexto e na concepção espiritual. Vocês podem trazer a resposta desta pergunta por contextos outros, mas estou trazendo para a resposta espiritual. Um dos exemplos para que vocês possam se aproximar ainda mais com essa resposta são os encontros com familiares desencarnados. Não sei se vocês já tiveram esta experiência, não é? Quando você, caríssimo ou caríssima, se encontra com um familiar que já foi para o plano espiritual, já retornou para o plano espiritual, você está no inconsciente ou você alcançou a quarta dimensão? Depende. Se você, caríssimo, está naquele patamar iniciático, ou seja, ainda não está na calibragem dos seus desejos, não está ainda na sua reforma íntima, não tem a percepção sutilizada da vida, não da vida encarnatória, da vida em contexto integrativo, você está em relampejos, sabe, às vezes aquele encontro que você fala, sonhei com o meu parente querido, em que ele me pedia perdão, ou vice-versa, ou você pedia perdão. Na realidade é o seu inconsciente com culpa, em que você projeta aquele encontro. Mas também existe o encontro em quarta dimensão, onde efetivamente o espectro espiritual daquele seu parente foi para a quarta dimensão, em que você também se conecta em quarta dimensão e que o encontro é autêntico. Não gosto da palavra de dizer que é verdadeiro. Que o encontro é autêntico. Ou seja, é um encontro espontâneo, em que a sua mente já não mais projeta o controle do que o seu inconsciente irá captar da sua consciência. Dá para compreender, caríssimos? Um está fora do controle, algo espontâneo. Outro está dentro de um controle inconsciente. E como saber os diálogos que são feitos, dá para a gente observar se seria um caso ou outro caso? Para saber, então, se estar em quarta dimensão ou se está no inconsciente, não é isso?
Em quarta dimensão, caríssimos, você empreendeu tudo aquilo que você pôde, estava ao seu alcance. As reverberações entre você e a pessoa que está no plano espiritual estavam muito bem estabelecidas. Não havia o porquê de ter algum pedido de perdão. Mas que em um diálogo espontâneo é resgatado um assunto, um acontecimento naquele diálogo espontâneo, e então que talvez você nem lembrasse daquilo, e que aquele ente querido vem ao encontro, relembra e passa aquela mensagem. Você está em quarta dimensão. Mas, se você, diante do desencarne do seu ente querido, já traz uma culpa automática, imediata, gostaria de ter tempo muito mais com esta pessoa, gostaria de ter dito tantas coisas, gostaria de ter pedido desculpas pelas minhas ausências. Ora, caríssimos, vocês já estão projetando. Consequentemente, o seu inconsciente vai guardar tudo isso e, para te auxiliar a prosseguir na jornada encarnatória, o seu próprio corpo, nas sinapses cerebrais, vai projetar isso para você para auxiliar na sua continuidade. Dá para entender desta forma? Por favor. Posso? Sim. Sonhos com naves, com ondas gigantes invadindo, quarta dimensão, inconsciente ou premonição? Depende, não é, caríssimos? Depende da oportunidade, não é? Esta pergunta é muito ampla, não é? Então, você pode estar tendo um ato premonitório, que é uma habilidade mediúnica, não é? E se for algo premonitório, você pode fazer alertas pelos meios em que estiverem ao seu alcance, para minimizar os efeitos daquilo que está posto em manifestação, algo para acontecer. Se for em quarta dimensão, observar efetivamente quais são os contextos que estarem envolvidos, aquelas naves, as enchentes ou outras experiências, principalmente a guiança que estava alicerçada dentro daquela experiência. E se for no seu inconsciente, caríssimos, existe uma coisa chamada arquétipos. Estudem arquétipos e vocês vão entender tudo aquilo que o inconsciente, até o inconsciente traz. Posterior ao inconsciente, já são as experiências em quarta dimensão.